julho 9, 1997. Sobrevivente, Cija Kramer. Último nome, Kramer. Entrevistador, Alexander Lax. Cidade, Rio de Janeiro, Brasil. Língua, português. Meu nome é Alexander Lax. A-L-E-K-S-A-D-N-E-R L-A-K-S. Hoje é dia 9 de julho de 1997. Entrevistado, sou Kramer Cija. Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Fita 1 não precisa. Como é seu nome? Cija Kramer. Pode soletrar? S-Z-Y-J-A. É chamado Shirley Kramer. Você tem algum nome hebraico? Yehoshua. Pode soletrar? I-Tai Vuf Shin Ai. E seria em português? Josué. Tem mais algum nome? Não. Tem algum... qualquer coisa que está sendo chamado pelo outro nome? Não. E data de nascimento? 10 de outubro de 1925. O senhor tem quantos anos? Fez 71. 71. E o senhor nasceu em que cidade? Ostrovets. Podia soletrar? O-S-T-R-O-V-I-C. Em que cidade, que país? Polônia. Sr. Kramer, o senhor podia contar alguma coisa da sua cidade natal? Natal? Onde o senhor nasceu? Uma cidade, tinha uma fábrica que tinha muitos operários, que nós fomos depois trabalhar lá no tempo da guerra. Antes da guerra, Mas como era a cidade? Tinha muitos judeus na sua cidade? Antes da guerra tinha 11 mil judeus. No tempo da guerra tinha 16, porque vieram de outras cidades. E como era a relação entre judeus e não judeus? Não muito boa. Em que sentido? Em que sentido o antissemitismo era grande. E o senhor sentiu alguma coisa específica? No colégio. Como? No colégio, sábado, nós não fomos para a escola. Quando precisava saber o dever de sábado para segunda-feira, tinha que ir na casa de um colega não judeu para saber o que foi dado. E os deboches, come pedaços de rase, carne de porco, sabendo que a gente não pode. Esse era um dos motivos. Não é só isso, tem muita coisa que... Por exemplo? Por exemplo, quando houve esporte, quando teve um jogo de futebol, vamos dizer, com um time judeu, que era Maccabi, jogava com um time do exército, fuzileiros. Quando o time judeu ganhava 1-0, todos tinham que sair porque apanhava se o time não judeus perdia. E os judeus reagiam? Não tinha nada para reagir, tinha que fugir, porque começaram a jogar pedras. Isso é um dos motivos, um mínimo. E qual era mais grave? Mais graves, não tem medida. Eu me lembro quando fui dar queixa para o professor, ele falou, volta para o teu lugar. Quando alguém atrás, não judeu, mexia comigo. Aí fui dar queixa, fui falar para ele. Um dos motivos, não é um só, era muitos motivos contra os não-judeus, contra os judeus.
E entre os adultos também era a mesma coisa ou diferente? Isso não era adulto naquele tempo. Não, mas entre adultos você não sabe como os adultos, judeus... A mesma não coisa, judeus? a mesma coisa. A mesma coisa. Não se davam bem. Não se dava bem. E como era o nome do seu pai? David Kramer. E ele nasceu aonde? Nasceu na Austrália, Também não estou. Isso fica onde? na Polônia Na mesmo. Polônia. E o que seu pai fazia? Eu negociava com penas que se fazia, não é cobertor, era coberto de bebete, como é que é? Edredões? Edredões, que era de penas de gansos. E no inverno a gente negociava com peles não cortiçadas, crua, para fazer sobretudos de fuchs, como é que é? Raposa, lobos, de coelhos, pele de coelhos, pele de, não sei como é que é em português, usne, Você já falou. não é fixo. Isso era meu pai, até que o pai dele negociava com isso. Passou de pai para o filho. E eu não tinha idade para isso. E a sua mãe? A minha mãe é dona de casa, Como era o nome dela? Raya Sura Kramer. E ela fazia o quê? Trabalho doméstico. E o senhor descreve se seu pai era religioso? Muito A casa era religiosa? muito religioso. E o senhor podia descrever a sua casa, como Minha era? casa era muito religiosa. Me lembro que sexta-feira à noite tinha alguém que vinha de não judeu para apagar a luz porque não podia apagar a luz sozinho. Isso me lembro desde quando era criança. Isso me lembro quando toda a vida, para acender a lenha, né? Como é? A Lareira. lareira, carvão, a lenha, tinha um que vinha para acender porque sábado não podia fazer fogo. E assim em casa, como era festivo, conta alguma coisa de sábado, conta alguma coisa de sábado. Sábado, os filhos todos, meus irmãos tinham que estar, quando meu pai fazia quilos, eles tinham que sentar na mesa junto, com todo mundo junto, o respeito era muito grande. E assim em diante, como todas as festas, quando chegou Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, ninguém podia faltar na mesa. Era um respeito muito grande. Agora, isso era todas as festas, Shavuot, todas as festas judaicas, quando era um jantar, um almoço, todos os filhos tinham que ficar na mesa. Só. Agora tinha outras coisas que também, quando a gente ia para a sinagoga, todo sábado, quando era Rosh Chodesh, princípio do mês, tinha um Hazan especial que uma vez por mês ele abençoou que começou o mês novo. Eu me lembro, minha mãe sempre ia porque tinha um Hazan muito bom, cantava muito bem, ela gostava. E quando ela voltou, contou que, porque meu pai rezava não na mesma sinagoga, era um estibo que era Hassid. Cada grupo tinha seu lugar para as preces, para as rezas. E na sinagoga tinha um Hazan com coro,
E ela gostava de escutar, me lembro quando ela voltava, falou, Dúvida, o Hasan hoje rezou. E como era o nome do Hasan, você lembra? O Hasan me lembro, porque o filho dele estudou comigo. O nome dele era Khmelnytsky. Como? Khmelnytsky. Sim. Esse é o segundo nome, tinha primeiro nome também? Não, não me lembro. Não lembro. Conta mais alguma coisa. Tinha, a cidade tinha tudo, embora que tinha 11 mil pessoas, habitantes, tinha de tudo. Tinha organizações de ajuda, que era Biker Holim é os que visitam os doentes. Era Biker Holim, que ajuda para os pobres, ajudar para alguém que era órfão, que precisava fazer enxoval quando ela ia casar. Eram especiais, gente que só se preocupava com ajudar os outros. Isso aqui eu me lembro porque já tinha 12 anos. E só ia também o Stibo com seu pai? Tinha que ir. E como era diferente o Stibo da sinagoga? A sinagoga era para todos. E no Stibo era só que pertenciam àquele Hassid, daquele Rebbe, daquele... E que Stibo era esse? Era Kuzme. Como é? Kuzme, Kazimierz. Kuzme. Em polonês é Kazimierz, o nome da cidade. E tinha vários, tinha do Rebbe Duguer. Duguer é Rebbe. Quase, mas tinha aqueles que não frequentavam, que não acreditaram nisso. Aí eles tinham os lugares deles. E a escola? O que o senhor conta da sua escola? Qual é a escola? A escola era a escola pública. Eu estudei nessa escola, era mais ou menos atrás, para andar 4 quilômetros. Não era longe, porque em um lugar pequeno, as escolas eram mais afastadas do centro da cidade. E lá eram juntos, judeus com não judeus? Judeus com não judeus. E como era lá? E tinha também um colégio Aguidá, como Talmud Torá. E o senhor frequentou? Não, eu não contei isso aqui. Eu fui num Rebbe, até meio-dia fui no colégio Yiddish. O Rebbe, um Rede. E depois do meio-dia, quando voltei para casa almoçar, eu fui para... Não, de manhã fui na escola pública e depois do almoço fui no Rede, ficou até da noite. E como é uma escola? Conta alguma coisa da escola. Relacionamento com os professores, com amigos, como foi? Não estava muito ruim, não. De vez em quando aconteceu entre judeu e não judeu. E sempre, desde que me lembro das crianças, não era bem a perseguição, mas era para irritar. E fizeram isso por quê? Isso já passou de pai para filho. Isso não é só na minha geração, isso já vem de muito antes. A minha mãe ainda que estudava no colégio antes da Primeira Guerra Mundial. Ela sabia russo. E meu pai era muito religioso, todo dia rezava de manhã. Na hora de refeições tinha que lavar a mão, fazer aquela prece. Depois de comida, de agradecer a Deus pela cada tipo de comida era uma prece. Por exemplo, batata era a benção, né? A terra, abençoar a terra. Fruta era a brachá sobre árvores que dão as frutas. E na escola judaica, no Heide? O Heide era muito rigoroso. Durante a semana tinha que aprender e sábado fomos
varrer, como é que é? Para ver Prestar como conta. que foi durante a semana de estudos. Lá onde eu morava, tinha era muito religioso, e ele, quando alguém sabia as respostas, as coisas, aí ganhava balas. E o bar mitzvah, você fez bar mitzvah? Dentro do tempo da guerra. Já tempo de guerra. Já não era como as festas como agora acontece. Era a mikvah, banho ritual, e ganhava uma camisa comprida, uma camisa branca, e se tornou adulto pelos pecados. Não é adulto como, quer dizer, os pecados, ele já era responsável do que fazia, porque com 13 anos já sabia o que deve e não fazer. E só tinha sim, mas e depois desse tinha festa, tinha comemoração, qualquer coisa? Tinha festas. Quando chegava as festas judaicas, sempre restaurar, tinha festa no rede, na sinagoga. Estou perguntando. Isso era até a guerra. Depois, no seu bar mitzvah? não tinha nada. Era só isso. Meu pai comprou uma caixa de cigarro para oferecer cigarro para os adultos. Me lembro que uma caixa com 100 cigarros, isso era a festa. E o senhor lembra o nome do rabino, do rabino da sinagoga? Esse nome que eu falei é Chmielnitsky. Do rabino não. O rabino era Haskell Hallstock. Haskell. Haskell. E do estilo? Tinha também rabino? Não. É tudo Hassidim, não tinha rabino. No estilo não tinha. Só tinha mais irmãs, irmãos? Tinha. Eu era o mais novo, éramos 9 filhos. E eles faziam o quê? Uns que eu me lembro já vinham para o Brasil, já estavam morando aqui. Eu tinha a irmã mais velha que viajou para o Brasil, eu tinha 1 ano. E aí ficou, depois um irmão casou, morava na capital, na Varsóvia. Depois essa irmã que veio para o Brasil trouxe mais outra irmã e mais um irmão. E depois veio outro irmão com a irmã. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha 3 irmãs e 2 irmãos. E por que seus irmãos saíram da Polônia para... Porque não tinha futuro. Eles não tinham profissões. Não tinha profissões. E não tinha... O futuro não era... Eles viram que não tinha trabalho. E mesmo negociando não dava. E como esteve aqui a irmã, e aqui estava melhor, não pedia mesmo, aí eles trouxeram eles para cá. Isso era o último irmão que viajou, foi em 1937. Era o irmão com a irmã. E como seus pais reagiram que seus filhos foram embora, saíram? Muito triste. E por que eles também não vieram? Porque acharam que aqui não é o lugar para o religioso poder viver. E a tristeza deles se resumia A tristeza deles, me lembro quando chegou a carta lá, ele chamava os filhos que estão no Brasil papirne kinde, filhos de papel, porque só podiam saber dos filhos por causa pelas cartas que vieram. Aí chamaram filhos de papel. E tiveram alguma ajuda dos filhos? Tiveram, e mandaram daqui para lá
mandaram sempre dinheiro, porque a situação não estava boa. Isso foi até o começo da guerra. E que a sua idade, como é, quando o senhor tinha, quando estourou a guerra? Quando estourou a guerra, eu tinha 14 anos. E como o senhor sentiu antes Eu estava muito alegre que vou ver uma guerra de verdade, porque sempre gostava de filme de guerra. Todo domingo de manhã deu matiné, filme de guerra. E aqui digo, vou ver uma guerra de verdade. Estava alegre que vou ver a guerra. Mas logo, pouco tempo depois, passou 5, 6 meses, parecia que passaram mais alguns anos, que essa alegria que vai ter guerra, que vou ver a guerra de verdade, a gente viu o que a guerra é. Por exemplo? Por exemplo, primeiro os alemães, quando era de 6 horas de noite até de manhã, ninguém podia ficar na rua. Quem saiu, eles mataram. Inclusive, Eles quem? Os alemães. Demorou muito para entrar? Demorou muito para entrar e os alemães entrarem na cidade de Ostróvia? A guerra estourou em dia 1º de setembro. De que ano? Em 1939. E sexta-feira, passaram 6 dias. Me lembro do dia 1º de setembro, quando caía. Mas era sexta-feira, quinta-feira de noite já entraram tanques. 3 tanques. Observaram se não tem ninguém que atira. No dia seguinte já vem de todos os lados, cercando a cidade, entraram. E logo colaram nas paredes em polonês, em alemão, que quem sair de noite vai ser morto. E depois começaram com trabalhos forçados, cortaram, quando viram, inclusive meu pai estava com a barba comprida, e eles arrancaram, não cortaram. E ele foi para o rabino perguntar, isso foi algum tempo depois, porque nunca tinha cortado a barba. Religioso, como religioso não podia cortar a barba. Aí ele foi no rabino, perguntou se o rabino mandou ou ele fez sozinho, não sei, só que ele cortou a barba, guardou num papel e botou lá no armário, que quando ele morrer, para botar no túmulo a barba, porque não fez isso de boa vontade. E o que o senhor sentiu quando eles começaram a entrar? Quando eles entraram, quando faziam isso, o que o senhor sentiu? Senti era muito medo, muito. O comércio fechou, não se podia achar nada para comprar. E pegaram para trabalho forçado, para limpar, lavar onde eles estavam alojados. E bateram muito. Quem não tinha assim uma fisionomia mais ou menos que não agradou a eles, bateram sem motivo nenhum. Isso era logo no começo. Ninguém podia fazer nada, não tinha para onde fugir, porque em todo lugar a Polônia toda já estava ocupada. Só a Varsóvia, que era a capital, que resistiu um mês, que não se entregaram. Aí eles bombardearam, morreram muita gente, muito prédio destruído, e quando a capital se rendeu, aí já era... Porque enquanto a capital não foi rendida, não era considerado que a Polônia é ocupada pelos alemães. Depois, era trabalho forçado. Tinha que, cada cidade, que tinha como federação, né, que tinha que entregar tantos e tantos operários todo dia.
Eu não trabalhei ainda porque não tinha idade para... Até 18 anos não pegaram. Depois tinha uma fábrica na cidade de... Fábrica que fabricava vagões de trem. Aí lá aceitaram operários. Logo do começo da guerra, era como se tem carteira assinada, que ele está trabalhando num lugar, ele não era pego para trabalhar qualquer trabalho forçado. Quando chegou mais tarde depois, aí para não acontecer nada que me aconteça, aí me fizeram a minha carteira, quando eu tinha 16 anos, aí me fizeram a carteira como se fosse que já tem 18, porque só aceitaram para trabalhar de 18 anos em diante. Aí eu tinha a carteira como operário da fábrica. No começo, quando começou em Varsóvia as deportações, que ninguém sabia, você falava, tem Treblinka, mas ninguém sabia o que é isso, Treblinka. Oświęcim, falaram que estão matando lá, mas ninguém acreditava como que tem crematório de gás e botam gente lá para morrer de gás. Como é que não entrava na cabeça que se mata assim desse jeito? Mas quando era 42, no mesmo ano que eu fui aceito para a fábrica, aí cercaram a cidade, era no sábado, e eu trabalhava sempre de noite. Eu trabalhava de manhã, o primeiro turno. E meu pai, depois do almoço, era costume de deitar e dormir. Mas eu vi na rua que estão cochichando um com o outro, alguma coisa vai acontecer. Quem estava cochichando? Todos na rua, vizinhos. Mas como eu não tinha idade, não foi. Aí, pai, alguma coisa vai acontecer. Não vai acontecer nada. O rabino nosso já tinha morrido, já está no céu, não vai acontecer nessa cidade nada. Quando escureceu, a minha mãe, nós tínhamos uma vizinha que tinha restaurante, que a Gestapo sempre ia lá, comer, beber. Aí perguntou a ela o que deve fazer comigo. Falou, deixa ele está trabalhando na fábrica, deixa ele ir lá. Aí eu saí de casa com um pedaço de rala, começou para ir para de noite e voltar no dia seguinte. Quando cheguei na praça onde fui ajuntando, vi todo mundo com mala, com sacos de roupa e eu com a roupa de corpo. A cidade estava escura, desligaram a luz, era moinho, a luz era de corrente, pela água que girava e do luz. Desligaram tudo isso e levaram, e nós fomos para a fábrica. Alexander Lax entrevistando Shia Kramer, fita 2. Isso estava
um mercado onde juntavam as pessoas? Estava. Sim, mas só vai contando, conta. Se juntava muitos, porque muitos já sabiam que os adultos sabiam já durante o dia que vai acontecer alguma coisa no dia seguinte. Aí quando estava lá, levaram-nos para a fábrica. Isso é uns 3, 4 quilômetros atrás da cidade, onde tinha essa fábrica. Quando chegamos lá, os tiros a noite toda. Ninguém sabia o que, mas cada tiro alguém caiu morto. A cidade estava cercada com os Gestapo, ajudados pelos ucranianos que colaboraram com os alemães. Isso, a gente ficou 2 semanas na fábrica sem voltar para a cidade. E que ano foi isso? Isso foi em 1942. E antes disso, Sr. Kramer, antes, quando os alemães entraram, até 42, o que o senhor fez? Como foi lá a cidade? Conta como foi a cidade desde 40 ou 39 até 42. Era entregar, era contribuição. Cada família tinha que dar dinheiro, natural quem tinha. Era contribuição para os alemães. Isso era de que ano? De 39. 39. Era se chamava Judenrat, como era, que eles dirigiram a cidade ainda antes da guerra. Então, os alemães não precisavam ir direto para apanhar de cada um que tinha que dar, era através desse Judenrat, que eles mandaram a quantia tanto e tanto tem que entregar, tantos operários têm que entregar, têm que ir se apresentar no lugar certo para trabalhar os lugares que eles ocuparam. Limpar, carregar para eles. E o senhor estava nisso? Não estava, não. Não, eu não tinha... Isso, eu já estava na fábrica, como estava registrado, aí fiquei trabalhando na fábrica. Quando nos voltamos depois dessas 2 semanas na cidade, ainda não tinha recolhendo os cadáveres. Depois de 2 semanas ainda estavam morto aqui, morto lá, e eles da cidade, eles diminuíram. Isso foi em que ano já? Isso foi em 42. Mas antes disso, senhor? Antes disso era... Até chegar a 42? Não era uma vida normal, porque nunca a cidade era ocupada por exército estranho, por exército alemão. Eles deram ordens, como eu falei, que tinha que entregar tantos e tantos operários. Isso foi logo no começo da guerra. E os poloneses, como se comportavam? Não muito bom. No começo não estava, mas depois a maioria dos poloneses moravam atrás da cidade. A cidade era tudo... tinham também não judeus que moravam na cidade, mas a maioria de todos os judeus moravam dentro da cidade. Porque os não-judeus, eles tinham casas com jardins, tinha lavoura, então eles moravam perto do lugar que eles trabalharam, lavoura. Judeu não podia ter, não tinha, muito pouco, não sei, muito pouco tinha lavoura. A maioria comprava tudo pronto. E eles entregaram, os fazendeiros, era 2 vezes por semana, que era segunda e quinta-feira, que era feira. Eles traziam de lá para vender, para trigo, todo tipo
todo tipo que é Mercadoria. mercadoria. Não, mercadoria eles compraram na cidade, eles trouxeram farinha, trigo, galinha, frango, e eles compraram na cidade porque a maioria, os que fabricavam aqui, vamos dizer, lojas de textil, que vendia couro, o que tinha lavoura que precisava comprar e só achava na cidade isso. E aí era no começo eles não se comportaram muito ruim, mas depois, com o tempo que avançava, até eles que precisavam entregar por exército alemão contingente, como é? A quantidade de comida, de frutas. Isso foi de 40 a 41. Em 41 já era mais ou menos a mesma coisa que começaram a mandar da cidade, os que moravam perto fora do centro da cidade, mandaram para dentro da cidade diminuir onde moravam os judeus. E eles ocuparam as casas que pertenciam antes a judeus. Com o tempo eles fizeram, que vão fazer um gueto. Mas o gueto eram poucas ruas, mas se falava, mas depois quando em 42, que deportaram para Treblinka, que a gente escutava Treblinka, aí fizeram, era 3 ruas em volta do cemitério. Isso pertencia ao gueto. Quando nós voltamos da fábrica, depois dessas 2 semanas, já entramos no gueto. Aí a gente morava, a minha casa era perto do gueto. Aí eu fui lá para ver, aí já estava morando uma família não judeus, ela falou, pode levar o que quiser. Eu não levei nada, só pensei que alguém ainda está vivo, alguém se escondeu, não tinha mais ninguém. Mas você tinha falado alguma coisa de cadáveres? Como foi isso? Já tinha. Mas como foi isso? Isso eles mataram. Mataram, mas aquela noite, que cada tiro alguém morreu. E eles, quando nós chegamos, ajudaram, levaram de nós para carregar os mortos, como o gueto era perto do cemitério. Aí fizeram, até me lembro agora, falando disso, quando tinha ainda Sefer Torah, das sinagogas, aí perguntaram os que sabiam da religião dentro, o que vamos fazer com Sefer Torah? Aí chegaram à conclusão que fazer inteiro, para fazer inteiro. E eu estava trabalhando de noite, quando cheguei de manhã do trabalho, aí precisava fazer um minyan para fazer a reza. Ajuntaram todo esse Sefer Torah e fomos, o cemitério era do lado do gueto, e fizemos um inteiro, acenderam velas pretas, cada um disse Cádiz. Coisa que depois da guerra, quando encontrei alguém não encontrei ninguém que estava naquele inteiro de Sefer Torah. Isso para os religiosos é uma coisa muito, para não ficar, porque eles queimaram, eles rasgaram, os alemães, para rebaixar mais ainda. As coisas sagradas, para eles era lixo. Aí, para evitar isso tudo, fizeram, e eu fui lá para ser da minyan, para poder
fazer esse inteiro do Sefer Torah. Isso era em 40 e... Logo, em outubro ou setembro, porque a deportação era, quando foram deportados, era em junho, o mês de julho, em 42. Sim, e então depois de recolher os cadáveres, o que o senhor fez? Fui todo dia para a fábrica trabalhar. Quem nos E acompanhava... alguém de sua família estava lá também, Ninguém. entre os mortos? Não, tinha uma irmã ainda. A irmã também morreu A irmã, depois, os que não tinham lugar para trabalhar, que não tinham carteira de trabalho, aí eles falaram que tem uma cidade que se chamava Sandomierz, Tzosme. Está escutando? Sandomierz, Tzosme, que lá, os que não têm lugar de trabalho, lá podiam viver normal. Aí ela foi para lá, porque não tinha trabalho aqui. Depois que ajudar todos esses que não tinham trabalho, cercaram esses Sandomierz e levaram os vagões para Treblinka. Para onde? Treblinka, mesmo lugar que foram. E já se falava em Treblinka? Se falava Auschwitz, Oświęcim, naquele tempo se falava em polonês Oświęcim. Ninguém acreditava. Mas sabia direitinho como era, como não era? Falaram que lá o lugar botam na câmara de gás e depois queimam os corpos. Mas ninguém acreditava. Não entrava na cabeça. Agora, depois de tantos anos, já se acostumou com isso aqui, que bateram, mataram na câmara de gás. Mas no começo ninguém acreditava. Como é que se mata a pessoa viva? Tantas pessoas por nada, só porque é judeu. E o senhor sabia da sua irmã na época? Não. Eu sabia, ela estava comigo. Depois ela foi para lá, porque lá... Mas de lá, quando levaram, vocês sabiam para onde estão sendo levadas as Levaram, pessoas? porque avisaram que lá pode-se viver sem... Em Sandomierz, aqueles que não eram legalizados, que não tinham lugar de trabalho. Lá eles podem viver, e depois lá foram cercados e levaram para o mesmo lugar. O Auschwitz, o Treblinka, onde levaram todos da Europa. E vocês, que ficaram no gueto? Nós ficamos em gueto. Isso foi... Depois da fábrica, eles cortaram. E eu fui aqueles que fui cortado, que não tenham mais emprego, que não trabalham mais na fábrica. Aí eu fiquei ilegal. Em 43, logo no começo. Logo de começo foi 30 e 41. Não, no começo de 1943, quando já não... que era... A gente morava no gueto. Aí eles fizeram lá perto da fábrica, aí fizeram alojamentos para aqueles que trabalham na fábrica, porque eles iam liquidar o gueto. Mas antes disso, só não foi em um outro lugar ou foi direto para o gueto? Não foi em algum outro lugar? Não. Ah, fui em 41, eu tinha até que me esquecer. Fui em Belgitz. Falaram no Judenrat. E como foi? Foi antes do gueto, depois do gueto? Antes do gueto, ainda morava em casa, meus pais ainda estavam vivos. Sim. Aí falaram que vai ter um discurso, só para curiosos que querem escutar discurso, e eu estava lá nesse discurso. Quem ia falar? Da Judenrat, vai ter um discurso, não falaram o que é. Aí quem foi, cercaram e levaram-nos até a estação do trem, e nós fomos para Lublin. Lublin era uma rua que se chamava Lipova número 7. Lá ficamos um pouco tempo. O que era lá? De lá mandaram para Belgitz. Não era campo, era um lugar onde de lá
mandaram para lugares onde precisava operários. Em Lublin. Lublin. Isso era a Rua Lipova 7. Isso Era- foi mandado para onde? Para Belgitz. Sim. Belgitz, e de Belgitz nós fomos a pé. Espera aí, o que que o senhor fez lá em Belgitz? Belgitz a gente cavava e construía uma estrada. Eu andava com aquele carrinho com pá e ficamos pouco tempo lá. Depois levaram-nos para... Espera aí, o Belgitz era um campo? Ou vocês estavam onde lá em Belgitz? Não era campo como Auschwitz, como depois. Mas onde vocês dormiam? Onde Dormíamos, a gente descansar? tinha alojamentos. Era tudo no chão. Não tinha cama, não tinha beliche, não tinha nada disso. Aí E depois faziam lá, mas Belgitz não era um campo de extermínio? depois, isso foi em 41, depois ficou campo de extermínio. Vocês faziam Quando eu alguns estava lá- barracos? Sim, quando você esteve lá? Quando esteve lá, era só cavar, consertar a estrada, fazer uma estrada nova. De lá, eles escolheram, E a estrada se destinava a quê? não sei. Não sei. Ia a algum lugar? A estrada Não ia a algum sei, lugar? não sei. De lá nos levaram para... Mas não tinha campo em volta, não estava construído o campo ainda? Não, ainda não estava. O senhor não viu do Belgitz, o senhor não viu nada? Não. Só De a lá estrada nós fomos, era 17 quilômetros, fomos a pé até um Da lugar... onde para onde? De Belgitz para Plaszow. Plácio. É. Lá era a fronteira entre a Alemanha e a Rússia, porque naquele tempo ainda não estava declarada a guerra. E fizemos trincheiras. Lá tinha um que se chamava Dolf. Ele sempre vinha a cavalo. Como era o nome dele? Dolf. Podia soletrar? D-O-L-F. Ele é um uniforme nazista. Alemão nazista, com revólver. Chegou lá, bateu. Quem não gostou da cara, que ele não gostou da cara de alguém, batia e depois foi sem motivo nenhum. De lá, isso era arame farpado. Já era onde isso? Isso era na placa, quando a gente andava. Plácio. Era 70 quilômetros para Lemberg. Mas Plácio não era perto de Cracóvia? Não, esse é Plaszow. Onde eu estava era Plaszow. Com Z, Plaszow. A gente estava alojada, devia ser ou alguma sinagoga, alguma coisa, porque cada quarto tinha mezuzá. Lá ficamos até novembro. De que ano? Em 1941. Depois soltaram um grupo. Essa minha irmã foi lá para ver se me tira de lá, mas soltaram. E eu voltei para casa, que meus pais ainda estavam morando na cidade onde a gente morava. Meus pais estavam vivos ainda. Soltaram de repente? Sei nada. Não sei se... Muitos ainda ficaram lá. Não sei se levaram para outro lugar para trabalhar ou depois soltaram o resto. Mas quando chegamos acharam como se vem do outro mundo. Porque com a idade que eu tinha, Já estavam quantos anos? em 41 eu tinha 16 anos. Sim. E naquele ano, aí fizeram para eu ter 18, cartão de identidade, como chama isso. E me registraram na fábrica como operário. Assim eu podia, naquele sábado de noite, como operário, chegar, que evitei essa deportação que levaram todos para Treblinka. E seus pais estiveram naquela deportação? Meus pais estavam lá. Agora, meu pai, como o trem não dava todo mundo para entrar no trem, o resto que não cabia, levaram para o estádio de futebol lá atrás da cidade. Não mataram todos? Não, só mataram naquela noite. Naquela noite que eu fui sábado, a noite toda tiro, ninguém sabia que depois a gente viu que cada tiro era um morto. Cada tiro era um morto. Aí a minha mãe não entrou no mesmo transporte.
levaram o resto que não dava para entrar nos vagões, levaram para o estádio de futebol. Isso era domingo até quarta-feira, até outro transporte. Eles ficaram no céu aberto, chovendo o sol, sem comida, sem nada. Não podia, era cercado de nazistas e ucranianos. E quarta-feira, isso me dói mais, me doía naquele tempo mais, porque se fosse morta, igual quando levaram meu pai, no dia seguinte já estava morto. Mas esses 4 dias, aí levaram o segundo transporte para lá. Depois Os 4 dias que estivemos lá, depois... levaram no trem, no transporte. E o senhor estava onde naquela hora? Eu estava lá na fábrica, nessas 2 semanas que a gente não sabia o que estava E acontecendo. para entrar no trem, o senhor disse o que faziam para entrar no trem? Para eles entrarem no trem, o que eles fizeram? Não, levaram a pé até a O senhor disse estação. para entrar mais, o que eles fizeram? Não, isso foi quando nós fomos de Auschwitz, quando nós saímos e fomos de Auschwitz, era dia 18 de janeiro de 1900. Não, conta primeiro, desse fato aí. O que o senhor viu quando entraram? A gente soube que eles ficaram até quarta-feira e foram com o segundo transporte para o mesmo lugar onde foram o primeiro transporte. Eles foram para onde? Para Treblinka. Treblinka. Foi lá. E aí? Aí nós fomos depois, fui todo dia para a fábrica, para o trabalho. E isso era até 43, quando perdi esse emprego, quando me riscaram que não trabalho mais na fábrica e fiquei ilegal. A minha irmã foi para lá onde é legal. Aí fizeram, os que estavam na fábrica, era um dia que chamaram os nomes, quem trabalha na fábrica, para separar. E o resto, quem não tinha fábrica, tinha legal, iam mandar lá para São Domingos, como falei. Como tinha muitos que estavam na fábrica trabalhando o terceiro turno, quando chamaram o nome, alguém, Rosenberg, aí eu corri. Eu vi que ele não está, mas estou aqui. Como é? Quando chama alguém, eu estou aqui. Se apresentou. Como ninguém se apresentou, eu era Rosenberg. Aí eu quis ir lá, aí tinha um que falou, você não é Rosenberg. E tinha lá um Werkschutzführer. Era... Capataz. Cada nome que não falou, não se apresentou, eu corri. Até que lá um das mulheres, dos polícia, falou, deixe lá ele ir. Já tinham pena que eu corri, cada nome eu sou Rosenberg, sou Schwarzberg, e assim entrei lá junto com aqueles que eu me salvei daquela vez para mandar para naquela cidade que era legalizada. E de lá? Que era a cidade Aí que vocês foram? Que cidade? Foram a que cidade? Eu não fui na cidade, eu fiquei na Ostrovsk. Ficou em Ostrovsk? Nossa, naquela fábrica. E fiquei, aí liquidaram um gueto. Em que ano? Em 43. E fiquei naquele alojamento, em Ostrovsk mesmo, na cidade, onde era a fábrica, e atrás era
barracas muito grandes, era 400 em cada baraca, com aqueles boliches de 3. E lá fiquei até junho de 44, quando nos levaram para Auschwitz. Na Auschwitz, quando nós... Agora eu conto, como foi a chegada em Auschwitz? A chegada em Auschwitz... Vocês sabiam para onde iam? Não. E quando chegaram, o que souberam, como foi lá? Quando nós chegamos, o trem estava parado a noite toda. A gente ficou no trem. Depois soubemos que naquela noite nós íamos num campo que tinha 2.000 ciganos. Campo dos ciganos. Eles foram levados para o crematório. Onde foi isso? Isso foi em Auschwitz. Aí nos alojaram nesse campo dos ciganos. E como foi a chegada? A chegada, primeiro nos registraram e deram esse número no braço. Que número você tem? B5000. Registrado. Isso foi no ano? Foi em 1944, em junho. Lá, cada um assinou, eu me lembro, tinha um triângulo vermelho, assinamos que somos comunistas. Não sei, eles queriam precaver para depois da guerra que mostrar que só mataram comunistas, deve ser isso. Porque pela idade eu nem sabia o que é comunista naquele tempo. E deram essa uniforme listrado. O número que tem no braço tinha aqui na lapela, com esse triângulo vermelho. Assinamos papelada e papelada para matar, não sei por que precisava tanto, porque a gente ia se morrer. Ninguém sabia que vai sobreviver, que vai se salvar. E ficamos 2 semanas nesse cigano. Aí quando vi perto da nossa arame farpado, perto do nosso baraco, onde estavam alojados, tinha uns baraquinhos pequenos que era lazarete, era um hospital. Aí estava lá um tomando banho para lá e para cá, era bem cedo de manhã. O que trabalha? Você trabalha? Ele diz, aqui ninguém trabalha nada, aqui a gente morre aqui queimado. A gente pensava que ele está louco, deve estar muito tempo aqui, que enlouqueceu. Como é que ele não trabalha? Ele diz, vocês não estão sentindo o cheiro de carne queimada? Ele está maluco, nunca a gente escutou. Mas, infelizmente, logo depois, a gente soube que é mesmo, é crematório. Nós ficamos aqui 2 semanas. Agora, Alexander Lax entrevistando Shia Kramer, fita 3. O que você sentiu na hora quando você soube que lá se queima pessoas? Não se pode explicar o sentimento disso. Mesmo não acreditando que ele falou. Mesmo ele dizendo, sente o cheiro de carne queimada. Mas quando nós saímos de lá e passamos por esse lugar, era vedado com cobertores para a gente não ver o que tem de lá. Tinha montões de cadáveres, porque estava aberto um pouquinho, a gente viu cadáveres mortos. Aí a gente viu que o que ele falou não era louco, era... Mas passaram por onde e da onde? Era um corredor, saindo desse
do campo de ciganos. Para onde? Levaram-nos para Buna, Aí quanto tempo você esteve no campo dos ciganos? 2 semanas. E Inclusive lá naquele tempo chegaram judeus de Lodz, Litzmannstadt. Vieram ainda com a roupa como se usava no capotes pretos, aqueles religiosos que usavam isso. De lá nós fomos até Buna, que é 6 o quilômetros. senhor lembra o bloco, o número do bloco que o senhor estava, qualquer coisa? Número 4, eram a maioria, quem tomava conta desses blocos era polacos, que eram criminosos, que eram condenados de antes da guerra. E levaram esses polacos para dirigir dentro do campo. Só vinha de vez em quando um nazista, que é para observar como que fazer. Mas quem dirigia dentro era tudo polacos criminosos. Só poloneses? Só, tinha poloneses e tinha alemães que eram presos porque eles tinham aquele triângulo verde. Triângulo verde, a gente já ensinaram que triângulo verde é criminoso. Um matou alguém, ele foi preso antes da guerra e na guerra eles aproveitaram esses bandidos para dirigir, porque eram frios, sanguinários. Para matar uma pessoa, para eles não era nada. E esses alemães faziam o quê lá? Eram também, tomavam conta de blocos? Tomava conta do capos? É, capos. De lá nós fomos a Buna. Chegamos em Buna. Era os mesmas pessoas? Mesmo tipo de que em Auschwitz. Não, mas as mesmas pessoas foram levadas na chegada? Não. Outra. Nós chegamos lá em Buna. Eu morei num... O senhor foi levado com quem? Gestapo. Com quem? Seus amigos que foram levados também? Quem eram? Os que vieram da minha cidade, Ostravsk. O mesmo que viemos de Ostravsk para Auschwitz, o mesmo grupo veio para o campo de ciganos. E de campo de ciganos nos levaram para... Porque a gente dava graças a Deus que estamos saindo daqui. Não é que a gente vai se salvar. Pelo menos não aconteceu o que acontece com os outros, que levaram no crematório, que fizeram seleções. Para sair daqui, pode ser que vai ser pior, mas daqui sair. Aqui a gente viu a morte. Chegamos em Buna. Em Buna, isso foi logo no mesmo mês. O junho ou julho, não me lembro o mês. Ficamos até janeiro. E Buna era longe de Auschwitz? 6 quilômetros. Era tudo, em volta estava tudo campos. Mas pertencia a Auschwitz? Pertencia a Auschwitz. Era Auschwitz I, Auschwitz II. E essa aqui pertencia a Auschwitz. Quando nós chegamos lá, tinha vários tipos de trabalho. Trabalhava em construção. Depois fui... Construía o quê? O que eles fizeram com essas coisas, não sei. A gente carregava tijolo, areia, ajudante de construtores. Eu fui depois escolhido, éramos 20 rapazes. As bombas que os aliados bombardearam, porque bombardearam a Buna. E tinha bombas que não explodiu. Ela entrava e não explodiu, mas era perigoso que podia, com o tempo, explodir. Aí eles escolheram, e eu era entre os 20, que era porque a gente pelo menos comia. Porque esse grupo pertencia à aeronáutica. A bomba que... Aí cercamos a bomba, cada grupo era de 5 rapazes. Onde tem uma bomba que tem um buraco afundado, mas não explodiu. Cercávamos isso em volta com a corda e quando chegamos até a bomba, tinha que esperar até o oficial da aeronáutica, porque ele abriu o Zinder, que explode quando cai. E isso era perigoso. Aí quando ele chegava, todas as bombas que o grupo
Aí fomos atrás do campo, atrás dessa fábrica, e cavamos um buraco, botava isso aqui, e com o fio, aí subimos no jipe, levou-os longe e depois explodiu esses cascos. Cada bomba estava marcado 250 libras. Devia ser 125 quilos. Em inglês, não sei se bombardeado pelos ingleses ou americanos, mas estava escrito na bomba, estava em inglês. E por que eles bombardearam lá? Era um lugar que eles fabricaram não sei o quê. Porque era muito importante, porque não bombardearam Auschwitz, que deviam salvar muito mais gente. Se bombardeassem o crematório, ia atrasar, muita gente ia sobreviver. O que estava falando? Esqueci. Lá em Buna, que eles só levavam lá. Antes de bombardear a fábrica, Buna, um avião jogava volantes que naquela data, nessa hora, para se afastar da fábrica, para não estar na fábrica. Mas a gente não podia se afastar, nós éramos levados para a fábrica. Quando aconteceu o céu estava cheio de aviões para bombardear, aí os alemães, os capos que levaram-nos para se esconder, aí a gente viu pelo menos alguém reage, está se fazendo alguma coisa. Ninguém de nós morreu nesse bombardeio. Mas veio no exato momento que eles mandaram esses volantes, nessa data, para se afastar da fábrica, porque é perigoso, levaram-nos. Isso foi em princípio de janeiro. Em dia 18 de janeiro liquidaram... Que ano? Em 45, em janeiro. Liquidaram-se Auschwitz. Fomos a pé até Gleiwitz. Por que se liquidaram Auschwitz? Porque os russos estavam avançando. Mas o que quer dizer liquidar? Liquidaram, tiraram todos. Tinha um hospital que os doentes que estavam lá, mesmo um que estava doente não quis ir para o hospital porque eles vão matar, como os mataram em outros hospitais. Os que estavam lá no hospital ficaram libertados 2 dias depois. Os russos avançaram e nos levaram ainda para dentro da Alemanha. Aí fui em Gleiwitz, quando nos botaram na estação de trem, nós chegamos lá, ficamos a noite toda, de manhã nos levaram para a estação de trem. Abriram o vagão era sem teto, de carga. Botaram, quando estava cheio, mas sobrou muitos lá fora. Aí um Gestapo tirou o revólver, deu um tiro para dentro do avião. Aí todo mundo se afastou. Não, dentro quando dá um tiro, alguém se afastou, aí ficou espaço, botou. Aí ficava 160, 170 pessoas no vagão. Quando nós saímos de lá, era para ir Wittkowitz, que leva-nos para a Tchecoslováquia, numa fábrica. No caminho, estava tão apertado, quando alguém saiu da posição, aí ele saiu do aperto, porque o aperto segurava todos juntos, mas que alguém saiu da posição dele, ele se levantava. Aí ninguém deixou, alguém ficou na cabeça, aí empurrou para lá, o outro para cá, até que ele ficou, não estava morto ainda. Nós jogamos fora. Como os alemães viram, jogando, eles não queriam que o povo da Tchecoslováquia visse esses mortos. Aí levaram-nos para atrás da cidade, pararam o trem e mandaram de cada vagão, todo mundo saiu. E quem eles viram, a cara magra que está meio, tiraram. Isso foi em todo o vagão. Quando nós chegamos, isso foi para Oranienburg, perto de Berlim. Da Tchecoslováquia foi para De Auschwitz
Não passamos, não foi nada a Tchecoslováquia. Não passamos a Tchecoslováquia, mas não foi nada para a Vitkovic, nada. Quando chegaram, o trem saía, estava na linha, tiraram dessa linha porque levaram o exército alemão, estavam recuando, estavam fugindo. Por isso que nos levaram, porque era uma ordem de Himmler, que quando eles saírem do qualquer campo, que eles vão ter que recuar para não deixar vivos. Ou mata, acabar, ou levar com eles. Nos levaram. Aí andamos assim 10 dias. Quando chegamos no Oranienburg, já não estava apertado, porque os que jogaram fora e o que eles mataram. Quando chegamos no Oranienburg, em vez de botar um banquinho, porque a porta do vagão é alto, aí quando deu um passo, caiu no chão, ficou deitado, de fraco, de nada, era em cima do outro. Chegamos no Oranienburg. Vocês foram saindo de onde? Na estação? Na estação de Oranienburg. Não era lugar para poder o pé. Era depois de 10 dias de fome, e quando a gente viajava de trem, cada um tinha direito a levar cobertor. Cada um tinha direito a levar cobertor. A neve que caía em cima do cobertor, a gente tirava a neve e comia isso. Era neve só, porque o que a gente recebeu quando saímos de Auschwitz era um pão. A fome que todo mundo já sentiu de muito acabava em pouco tempo. E eu ainda guardei um pedaço de pão. Então só a gente vivia nesses 10 dias com neve. Quando acabou a neve, eu não escutei mais a minha voz. Perdi a voz, a garganta. Quando nós chegamos no Oranienburg, levaram-nos para... E por que vocês perderam a voz? Porque era gelado. Gelado, era gelo, era neve. Mas com o tempo voltava a dor, ninguém cortou a garganta. Era não estava... frio. Frio, sem comer, sem nada. Quando nós chegamos no Oranienburg, levaram-nos para banho. Sem toalha, sem sabonete, sem nada, só para fazer sofrer, porque os chuveiros eram muito grandes, muito largos. A gente ficava assim meia hora. Isso é para acabar mais depressa, porque já depois de 10 dias sem comer, sem nada, de lá nos mandaram para Flossenburg. E como era o campo Oranienburg? Como era lá? Era muito grande. Era Henkelberg, que se chamava. Fábrica de aviões, mas a gente não viu avião nenhum, não viu nada. Ficamos poucos dias lá. Quando chegamos no Flossenburg... Mas quem dirigia o campo? Tinha capos também? Era capo, tinha capo. E tinha gente lá de antes? Tinha gente. Vocês tiveram algum contato com eles? Nada. Ainda bem o pouco tempo que ficamos lá, porque pelo menos saímos vivos de lá. Chegamos no Flossenburg. Flossenburg era muito alto. E como foram de Oranienburg para Flossenburg? De trem? Trem, tudo de trem. O único lugar que a gente andava a pé era de Belzitz, Potlajov, e de campo de ciganos para Buna. O resto tudo de trem, é longe. Aí, do trem até o campo, nós subimos, era quase 900 metros de altura, Flossenburg. Lá não existia trabalho nenhum, só viviam nos contando, várias vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. E era dividido o campo em quê? Em campo, como é que é? Era dividido em campo, era dividido em seções? Ou... Tinha blocos que cabia dentro, aquelas camas de boliche, 3. Lá não existia trabalho nenhum, só todo dia, de manhã, de tarde, nós contando quantos somos. Mesmo se, lá, os capos mataram para ficar com a porção de pão, levaram para dentro da lavatório, com a mangueira, com água gelada,
magro, todo mundo magro, de tanto não, tempo não comer, aí acabou caindo e desses 4, 5 levaram para matar, eles ficaram com esse pedaço de pão e pedaço de margarina. Em Flossenburg nos levaram na quarentena. Na quarentena, como eu parecia mais novo do que eu tinha, quando sobrava sopa, chamaram aqueles que tinham menor idade para dar um pouquinho. Aí um rapaz falou que eu já estava. Teve lá um capo que se chamava Carol. Me levava na mesa, tirava a calça. Aí recebi 25 chicotadas. Um puxava as pernas para baixo, o outro me segurava aqui. Já depois de 10 já não senti mais nada. Quando acabou, eu caí como se fosse uma mola que pula. Fiquei assim deitado, me levaram como se puxa um couro não cortiçado, fel. Aí levaram, como eu tinha a minha beliche 3, era em cima, terceiro, aí trocaram comigo de manhã, porque estava preto, de dor, Aí trocaram para ficar perto da porta, assim que gritar Aufstein, acorde de manhã, para poder fora, porque pelo tumulto de muito tempo não podia, não ia poder sair. Fiquei lá, até nos levaram, aí éramos 5 rapazes, que a gente se dava 10 Ostrovs, 10 amigos. E quando a gente descia a pé, lá tinha um barracão que estava lá, era Leon Blum. Aí chamaram Leon Blum, que era... Eu nem sabia o que era Leon Blum, era primeiro-ministro da França, judeu. Aí levaram alguns para acender a lareira. Eu levava lenha para lá, ganhei um pedaço de pão. E de lá nós descemos aquela montanha para baixo até o trem. E andamos de 5. 2 estavam desse lado, 2 no meio para o Gestapo, que tomava conta da gente, porque alguém que andava mal, devagar, eles bateram com um fuzil. Aí chegamos lá, era 50 cada vagão. Botaram, porque lá eles nos trocaram a roupa. Devolvemos esse uniforme listrado e deram roupa civil. Aí tiraram, fora que tinha por baixo, aí botaram aqui para poder sentar, para doer menos. Quando nós chegamos, aí o trem estava andando, parando, chegamos em Leonburg, perto de Stuttgart. E lá aconteceu alguma coisa em Flossenburg também, alguma coisa? Sim, eles marcaram na testa 1, 2, 3. Onde foi isso? Isso em Flossenburg. Mas com na quarentena, hein? Quem pintou isso? Quem lá? Os próprios capos para capacidade, não sei, 1 era bom, o 3 era bom. Eu sei que eu era ainda daqueles que servem para alguma coisa, porque senão eles iam matar. Eles marcaram isso aonde? Lá na quarentena. Mas em que lugar que eu vou? Aqui na testa com piloto e azul marinha, azul. E de lá, em cada lugar que eu estive, que nos levaram para outro lugar, é sair daqui, não sei se vai ser lá pior, mas sair daqui. Saímos de lá, de Flossenburg, de trem. Saiu como? Quem chamou? A pé. Não, grupos Schlosses, precisavam mil ferreiros, trabalham em ferro. E eu me registrei que sou ferro, não sei lá, para sair daqui. Nós chegamos em Leonburg, perto de Stuttgart. Lá eu fiquei com febre, muita febre. E como era Leonburg? Era melhor, pior? Não era ruim, não era, ficamos pouco tempo, não tinha trabalho nenhum.
contando. Eu estava em pé, 5, não aguentei-me em pé, sentei no chão. Aí o cara contou, ainda bem que não levaram para o Krankenbau, porque eu tinha febre, então tinha um médico que botava... O que era Krankenbau? Krankenbau era hospital. Krankenbau é prédio de doentes, traduzido de alemão para português. E eu tinha 39, mas aquele que anotava, ele se lembrava de mim lá na Ostrovs ainda. Ele marcava 37, porque se ia para o hospital, lá não era hospital nenhum, deixaram sem remédio, sem nada. Se melhorou de si mesmo, tá bom. Se piorou, morria. E eu estava com disenteria. Água não podia beber. Aí levantei mais cedo do que era o acordo de todos. E entrei no lavatório e fiquei bebendo água. E isso era pior ainda. Mas não sei, Deus quis que fosse salvo. De Leonburg nós fomos para Mildo. E quanto tempo você esteve lá em... Pouco tempo, uma semana, não era muito. De janeiro até o fim, éramos cinco campos. E por quê? Por quê? Por que levaram-nos para Leonburg? Não levaram de lá, porque não era para trabalho, não era nada. Para Leonburg, nos levaram de Leonburg para Mildorf. Mildorf é perto de Munique. E quem dirigia o Tudo Leonburg? Quem dirigia o Tudo Leonburg? Gestapo. Sim, mas dentro tinha ainda... Tinha na Gestapo, ninguém lá não tinha civil para dirigir, era Gestapo tudo. Nós chegamos em Mildorf. Não tinha mais capos, não tinha mais... Tinha capos, nazistas e os capos que tomavam conta da gente. Chegamos em Mildorf. O Mildorf era como se fosse... Não era trabalho nenhum. O único trabalho nosso era para ir no bosque trazer galhos, madeira, para a cozinha. Aí eu fui escolhido uma vez para trabalhar na cozinha. Lá quem tomava conta desse Mildorf eram romênios. Romênios nazistas, com uniforme alemão. Eles falavam romênio porque tinha romênios judeus que falaram a língua deles. Lá não tinha nenhum que pudesse falar com ele. Tudo era húngaro, romênio. Encontrei um que era do Radom, já um senhor de idade. Quando ele escutou alguém falar ídis, como se eu fosse o filho dele. Ele já estava há muito tempo lá, me deu pão. Nós fomos no bosque para trazer... Ele é algum dignatário ou trabalhava? Claro. Era um capo ou qualquer coisa? Não, nada disso, não era capo. Uma pessoa boa. Que ele estava lá já há muito tempo. O trabalho nosso era ir para o bosque, trazer. Depois levaram-nos para Munique. E lá conta alguma coisa de Mildorf. Conta alguma coisa de Mildorf. Não era trabalho. Quando houve Nalot, como é que é Nalot? Bombardeio. Aí eles gritaram como se fossem crianças. Se esconde nos porões. Não bombardearam. Não era, conforme era Auschwitz, isso é até que... Não posso dizer que é bom, porque não existe lugar que a gente está preso, não pode sair, que pode-se dizer que é bom. Aí fomos a pé 6 quilômetros até a estação. De estação fomos até Munique. Por que nós fomos para Munique? Os americanos bombardearam a estação de trem em Munique. Aí os trilhos saíram do lugar. Então levaram-nos para ir consertar esse... Achei um pedaço de bombardear esse trem civil, achei um pedaço de tocinho, a casca. Eu ficava com isso o dia inteiro, porque fazia saliva. E de noite guardei para no dia seguinte. Agora me lembrando, agora já há tanto tempo que não... Todo dia. Isso já era abril. De lá, nós fomos de trem e falaram que nos vão levar para o Tirol, que Tirol vai ter um crematório. Depois de tantos anos, mais um crematório. Nós andamos
Assim, 3, 4 dias. Isso devia ser Mas 20. o que o senhor está dizendo? Por que o senhor pensou que vão para o crematório? Porque falaram que vão construir um crematório no Tirol, nos Alpes. Depois na Baviera. Sim, quem ia... Nós fomos de trem. Mas quem falou isso e por quê? Entre no meio se é verdade, se não é, não sei, mas você falava. Aí, Não foram os romanos que disseram isso? não sei quem falou, mas você falava. Aí no trem, quando eu passava, isso foi mais ou menos porque ele levava 4 dias, devia ser 25, 26 de abril de 45. Aí tinha casas que penduraram a bandeira branca, como se fosse capitulação. Uma casa tinha, outra não tinha. No segundo, terceiro dia, aí vem os soldados e gritavam Frieden, Frieden, paz, a guerra acabou. Aí do trem nós corremos todos, a gritaria, e nós E quem os soldados Frieden? Quem gritou isso? Os alemães? Alemães voltaram com uniforme, com a mochila. A guerra acabou. Nós de alegria saímos. Aí a gente lembrava que o Gestapo, que tomava conta desse trem, eles estavam alojados num vagão e tinha lá comida. A gente correu até lá e tiramos, era queijo salgado. Depois começou, aí veio uma ordem da Gestapo que a guerra não acabou, porque eles vão abrir segundo fronte. Assim se falava. Segundo fronte. Aí fez. Como correram depois dos vagões, a Gestapo vem começar com mexingue, com metralhadoras. Morreram mais de 300 pessoas. Quem? Alemães ou Os nazistas. Porque alemão falou que deu notícia no rádio que a guerra acabou. Aí vem outra notícia que não acabou, que vão abrir outro fronte. Enquanto isso mataram os soldados mesmo. O Gestapo. Mas matou quem? Os alemães? Matou de nós, dos... Alexander Lax entrevistando Kramer Shea. Fita 4. Sr. Kramer, por gentileza, conta esse episódio de novo. O que aconteceu quando os alemães vieram correndo dizendo que acabou a guerra? Os alemães vieram... De onde? De um caminho onde o trem estava parado. Gritavam Frieden, a guerra acabou, é paz. Aí todos nós começamos a correr, porque os vagões estavam abertos, de alegria que a guerra acabou. Veio uma ordem da Gestapo, do Estado-Maior, que a Gestapo recebeu, que a guerra não acabou, que vão abrir outro fronte. Aí quem estava na rua, começaram a atirar. Nos nossos, dos prisioneiros que corremos do avião, do vagão, para gritar que a guerra de alegria, morreram muita gente lá. E botaram o resto todos para os vagões, fecharam o portão. Nesse tempo, nós corremos para o vagão, porque a fome, sabíamos que eles estão alojados no vagão só para eles, que tinha mantimentos, comida deles. O que tinha a gente pegava. E eu peguei queijo muito salgado. Quando botaram todos de volta para o vagão, fecharam os vagões. O calor e a sede
Deus ainda bem que mandou uma chuva. Aí ficamos na água que choveu muito, a parede do vagão era aquelas tábuas, não era assim, como é? Horizontal, né? Sim. Aí ficamos assim porque a água corria, aí ficamos a pegar as gotas, assim o tempo todo. Depois o trem parou, veio uma locomotiva com um gendarmeria, no Gestapo, era o uniforme da gendarmeria, e falou: ninguém deve correr, não vai acontecer nada, que a guerra acabou. Aí levaram-nos para Tutzing, que era... E a guerra tinha acabado? Que era acabado. Isso foi de dia 29 para dia 30 para 1º de maio. Em Tutzing nos levaram, era lá um lugar onde a Hitlerjugend se alojava. De Tutzing levaram-nos para, trouxeram com, como é? Cisterna, né? Em vez de álcool, tinha sopa. Esse era o primeiro jantar, primeira sopa depois de tantos anos. Quem fez essa sopa? Do lugar, os alemães. Porque Civis? Civis. A sopa. Depois nos levaram para Feldafing. Tudo em Feldafing é no mesmo lugar. Quem levou? Os esses jandarmeiros sanitários, que ele dirigiam esse... Tudo alemães. Alemão, tudo alemão. E quando chegamos lá em Feldafing, ficamos alojados 8, 9 em cada quarto. Eram quartos grandes, porque pertencia à Hitlerjugend, nazistas. Eram todos alemães ainda? Tudo. Não alemão. Havia ainda... Era mulher irmãs de hospitais. E de noite a gente não gritava, ninguém acreditava que somos liberados. Depois veio, no dia seguinte, no trem, quando nós estávamos no trem, antes que saímos em Tutzing, aí vimos de longe tanques na estrada, tanques. Voltaram porque a gente já não vinha mais alemães. Aí um falou: não é alemão não. Mas você não estava com os alemães? Alemão, mas não, eles se esconderam lá no carro deles, no vagão deles. Aí vimos tanques. Será que eles voltaram? Eram tanques americanos que libertaram. Quando alguém falou que americano, falou que é inglês, aí começamos a correr e nós corremos até a estrada. A linha era aqui o trem, aqui era campus e lá era a estrada. Nós chegamos lá, eles viram, aí ficaram assim, qualquer coisa. Depois teve um de nós que falava inglês e falou para o tanquista que aqui é... Aí começaram a jogar pacotes da Cruz Vermelha, pacotes com comida, era cigarro americano, queques, biscoitos, chocolate. Pior ainda esse, que a maioria estava tudo seco, que nunca, de tanto tempo que começou a comer, muita gente morreu, porque tinha que comer coisas leves, porque o estômago já estava... Aí depois nós chegamos... Estava ressecado. Ressecado, é. Aí levaram-nos e chegou um chaplain, capelão no uniforme americano, com 2 tábuas, né, 10 mandamentos, porque tinha capelão dos soldados judeus e soldados americanos, cristãos. Aí falou em inglês: ninguém deve correr para lugar nenhum, nós estamos libertadores, nós libertamos vocês. Aí ele perguntou quem que estava aqui que se comportou ruim com vocês. Aí tinha um nazista que ele batia na gente com um fuzil. Aí falamos, aí entramos lá, levamos ele levou num jeep,
levou 2 de nós para ser testemunha. Ele cavava sozinho, tinha que cavar, para a gente vingar aquele que... E mataram ele. Depois vem outros, falaram, ninguém deve fugir, ninguém deve correr, a guerra acabou. E eles, os tanquistas, tinham ordem para ocupar mais território na Baviera. Isso era perto de Munique, era Feldafing. E depois vem delegados, E vocês, entre vocês, a reação acabou a guerra? Não posso nem explicar como a alegria era isso. Aí ficamos em Feldafing uns meses, depois eu fui para Munique, porque não era para ficar ser sustentado do Joint. O senhor esteve em algum campo de refugiados? Onde? O senhor esteve em algum campo de refugiados depois da guerra? Não. Então, Era só nesse Feldafing, depois fomos para Munique, procuramos, tinha lá o Bayerische Hilfsverein, que a gente achava que pertencia ao nazista, a casa, aí a gente tinha direito de ficar nesse apartamento. Isso foi em Munique. O senhor estava sozinho no apartamento? E eu com mais alguns amigos, esses 2 amigos, esse que tem retrato aqui. Sim, com mais quantos? Mais 3 amigos. Esses que saíram ainda do Ostrovets? Os Ostrovets, né? Os mesmos? Tudo a mesma idade. Com eu estou até hoje em contato. O telefone é Rosh Hashanah. Sim. Depois do Munique? Depois do Munique, já era mais a vida normal. Aí eu dei pela Cruz Vermelha, quem tem parentes, eu me lembrava que tem irmãos, mas não sabia endereço daqui. Eu sabia que Brasil, daqui no Brasil, Rio de Janeiro. Aí dei o meu nome, depois quem sobreviveu deu o nome dele, de que cidade é, e isso saiu para o mundo inteiro. Aí aqui souberam que eu sobrevivi. Aí comecei a receber cartas. E dos seus pais, da sua irmã, que você não sabia na hora? Já você sabia que não estava ninguém. Já sabia? Já sabia que morreram. Já não tenho mais esperança de encontrar ninguém. E aí? Aí... Só foi de Munique, só veio para o Brasil? Não, fiquei ainda 2 anos. 1 ano na Alemanha. Em 46 eu tinha um irmão que ele mandou uma chamada para vir para o Brasil. Como a imigração estava fechada, aí vim de Munique. Por que era fechada? Por que era fechada? Não deixaram entrar. São judeus ou não tem ninguém? Não sei. Naquele tempo era o Dutra, o Getúlio, em 46. Aí fiquei 1 ano na França. Fiquei de outubro de 46 até outubro de 47. De 47... E o que o senhor fazia lá em Paris? É Paris que você estava? Paris. Você fala França e Paris? Fui na colégio 3 vezes por semana, École Berlitz. E o Joint era uma organização filantrópica, eles pagaram o hotel, onde ficar. Sim. Depois, como eles viram que o Brasil está fechado, aí eles falaram tem que arrumar algum lugar, sair. Até que tinha um hotel muito bom, aí com um amigo a gente arrumava um hotel baratinho. Até quando vim sair daqui, aí mesmo assim eu não vi como permanente. Estava fechado. Aí fui como turista para a Bolívia, transitando o Brasil. E aqui, meu irmão, como era proprietário... Não entendi. Só veio ao Brasil, não pude saltar. O visto era... Porque não era cidadão. Eu não era polonês, eu era estatuloso. A pátria? A pátria. Aí me deram um visto que vou turista para a Bolívia. Turista? Turista, transitando pelo Brasil. Quando eu cheguei aqui, meu irmão tinha loja, tinha já bens, aí como proprietário,
ele garantiu a minha estadia, a minha moradia aqui. Aí fez, não sei como fez, de lá estou aqui, que vai fazer 50 anos. Sim. E quando o senhor chegou, o senhor estava sempre na casa do seu irmão? Não, estava na casa da minha irmã. Morava na casa da minha irmã. E fiquei até, fui casar. Sim, o senhor ficou quanto tempo na casa da sua irmã? E depois? Na casa da minha irmã. Se sustentava? Não, trabalhava Tintele na rua. Trabalhava em quê? Tintele, era vendendo na rua. Ambulância? Ambulante. Sim. E o que o senhor achou quando chegou ao Brasil? A diferença que eu vi quando eu estudava, quando meus sobrinhos estudavam, quando morava na casa da minha irmã. Meus sobrinhos, quando fizeram provas, fim do ano, com colegas não judeus, era como se fossem irmãos. Até que eu estava até com inveja, que eu, quando fui apanhar o dever que fui de sábado para domingo, eu estava até debochado. Come pedaço de rase, de carne de porco, que sabiam que proibiam, mais que meu pai era religioso. Também não era religioso, mas no rase nunca ia comer carne de porco. E aqui que o senhor viu o quê? Aqui uma diferença grande, que o Brasil nos aceitou como se fôssemos brasileiros. Era como dia e noite. E de lá até hoje, graças a Deus, nunca senti antissemitismo nenhum. Até hoje o senhor vê uma diferença? Nunca senti isso. E o senhor se aclimatizou logo aqui no Brasil? Gosto muito daqui. Mas o senhor se aclimatizou, o senhor criou raízes, como? Casei. Era para ter família, para criar gerações. Tenho 2 filhas, 3 netos. E os irmãos? Quando o senhor chegou aqui, o senhor viu seus irmãos? O que o senhor sentiu? Eu não conheci ninguém, eu não me lembrava de ninguém. De um irmão que saiu... Mas descreve, quando o senhor viu irmãos, irmã, o que o senhor sentiu? Quando me lembro, quando eu saí do navio, sim, não acreditei que eu tenho... Eu sabia que tenho irmão, mas a hora quando você vê é outra coisa. Aí cheguei aqui em 47, morava na casa da minha irmã. Tinha 2 sobrinhos que eram, embora não é a minha idade, um pouquinho mais novos, éramos como amigos, como três irmãos. Isso era uma página negra, muitas páginas, não é uma só. E a sua esposa, por exemplo? Minha esposa, ela chegou aqui no Brasil, aonde, que o senhor fez aqui, como o senhor... Tinha 1 ano e meio que ela veio para o Brasil. Conheci ela, a gente se namorou, casamos, temos 3 netos. Tem filho? O senhor tem filhos? Tem 2 filhas. 2 filhas. O que elas fazem, então? Uma é professora, a outra trabalhou na White Martins, muito bem de vida. O senhor tem netos? Netos. Um está na faculdade, em Balquina. O senhor tem alguma coisa para adicionar que falou? Eu só esqueci uma coisa. O quê? Um que era diretor de um Aguidá, uma escola religiosa. Onde foi isso? Isso foi no Ostrovsk ainda. Eu sou. Quando os alemães entraram, acabaram com os colégios. Ninguém, ainda mais Heder, religião judaica, era pior ainda. Aí ele vinha em casa dando aulas, esse professor, esse Menahel, era dirigente da... Aí dava aula o dia inteiro, ele ia em casa. Cada casa onde tinha 2, um aluno, um vizinho, aí na minha casa ele vem, era o fim do dia. Era inverno, logo no 40. Aí ele já estava cansado de dar aula o dia inteiro. Aí, enquanto a gente tinha isso, 15 anos, 14 anos. Enquanto ele cochilava, abrimos a porta lá fora, era neve, a gente brincava com boneco de neve. E ele acordou, não viu a gente. Aí ele levou, para não adormecer, ele pegava uma panela de água gelada, que no inverno era água fria, e molhava o rosto.
a rosto para não... E ele fazia isso porque... Para não adormecer, para... Não, mas ele dava aulas por quê? Porque ele queria que seja... Não, para as crianças, para os alunos não parar de estudar. Mesmo com todo sacrifício, mesmo com toda que me mataram, que a gente passava fome, estudar não podia parar. E ele sobreviveu? Não, ele se escondeu na primeira deportação. Depois, na segunda deportação, eles acharam um lugar onde estava escondido. Ele estava de talis, com tefilin. E atiraram, e correu e gritou Shema Israel. Chega. Não repete. O senhor lembra o nome dele? Maurer. Como é? Maurer. Sabe soletrar? Não lembro. Soletrar, não sabe? M-A... M-A-U-R-E-R. Era muito racista, muito religioso. Ele foi fuzilado em que ano? Logo no começo de 40. Não, isso foi em 42. 42. Quando estava a deportação, que ele estava escondido, e a segunda vez pegaram ele. Se lembrar muita coisa, vai precisar muitas horas aqui. Você lembra mais alguma coisa? Temos tempo. Tem. Lembra mais alguma coisa? Não, há muita coisa, não dá agora para falar. Quer adicionar alguma coisa? Chega. Chega. Vamos bem. O senhor quer deixar algum recado? Que nunca mais se repita isso. Não dá mais, não. Nós agradecemos pelo seu depoimento, emocionante depoimento. E muito obrigado. Caramba, quem são essas pessoas na foto? Essa é minha mãe, esse é meu pai. Foi tirado quando esse retrato? Isso foi, esse retrato, meus irmãos aqui tinham isso aqui de antes da guerra. Eu não tinha, não tem retrato eu não tinha nenhum, nada. Esta foto é o que, senhor? Essa foto vem de antes da guerra. Isso da minha casa, eu, De esquerda, lá naquela esquerda, a minha mãe, as duas irmãs que morreram na guerra. uma delas o senhor falou agora que morreu. Essa que foi para... Qual que foi? não era ilegal. Qual foi? Essa desse lado direito. Última. Fui para Sandomierz, Zosime, e de lá fui mandado para Treblinka. Foi Essa do meio fui logo no primeiro transporte, primeira deportação. Essa foto? Essa foto é da Polônia ainda, as duas irmãs, a mãe desse sobrinho, um irmão que morava na Varsóvia. Essa do meio, essa irmã, ela vem a primeiro para o Brasil. Depois trouxe a outra irmã. E esse senhor? Esse morreu na guerra. Também irmão. Irmão, Esse que estava em Varsóvia? Varsóvia, Essa foto é quê? Esses dois amigos que estiveram comigo no vagão, que eu falei que a gente se segurava. Um falo com ele mora no Canadá, outro mora em Israel. Esse é do meio. Sou eu. Esse tirado aonde? Quando? Isso fui na Munique, na Alemanha, depois da guerra.
Essa foto é de quando e aonde? Isso aqui de 1945, quando a guerra acabou. Uma parte desses aqui estavam comigo no campo de concentração, que voltaram, e uma parte que estavam escondidos. Aonde? Nos porões na Ostrovce, há poucos estavam com nome de vivendo como ariano. E esse aqui, essa marcha é para onde? Esse aqui eles vão visitar o cemitério porque mataram quando aconteceu a deportação, aí mataram lá e tem uma cova lá nesse cemitério de muitos mortos. Aí eles vão visitar. E lá no fundo é minha casa onde eu morava. Esse retrato é? Esse retrato também dos sobreviventes, agora essas crianças que eram escondidas, porque criança não sobrevivia. Os que estavam escondidos durante a guerra, que sobreviveram, aí os pais levaram esses crianças para o cemitério. Esse de quem é? Esse é meu irmão que saiu da Polônia em 1937, casou aqui e já faleceu. Foi esse que trouxe? Esse que trouxe, ao Brasil? É. Como é o nome dele? Simão Kramer. Essa é a minha família, minha senhora, minha filha Sônia, uma outra filha Verinha, meu genro Luiz, Heron, e as netas e os netos. Exato. Essa é a minha família. Essa é a minha senhora, essa é a minha filha Sônia, a outra filha Verinha, meu genro Luiz, outro genro Heron, meus netos e minhas netas. Maurício, meu sobrinho, meu único sobrinho querido. Sônia, fala. Nós estamos muito felizes e orgulhosos porque o papai, depois de tantos anos contando para nós, pôde estar aqui contando para muitas mais pessoas que precisam saber da história.